Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque precisamos analisar mais um pouco o Paysandu. A atuação bicolor no empate de ontem, Clube do Remo 0, Paysandu 0, pelo Campeonato Paraense. Ontem mesmo eu fiz um vídeo de 20 minutos de duração sobre a análise completa do jogo, tá aqui no histórico do canal, é só vocês acessarem e acompanharem. Mas no vídeo de hoje a proposta é fazer uma análise específica do Paysandu a respeito do clássico. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e aqui tratamos sobre o futebol paraense. Peço a todos que não são inscritos se inscreverem, deem like no vídeo, acionar as notificações. É muito importante esse reconhecimento. Assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Então, vamos fazer juntos esse canal, que em 2024 ele cresça cada vez mais. E aqui vocês podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim. Eu sempre interajo com vocês nos comentários. Então, assim, fazer esse projeto bem legal mesmo, crescer de uma maneira bem legal e acessível a todos. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, então, que é falar mais um pouco da atuação do Paysandu. Lembrando que eu fiz o vídeo da análise do clássico, está aqui no história do canal, mas esse é apenas do Paysandu. Taticamente, o Paysandu ele entrou na partida num 4-4-2. Achei bastante interessante isso do Hélio dos Anjos, porque ele manteve a mesma formação tática do time que jogou contra o Águia de Marabá, que até então a melhor apresentação do Paysandu foi contra o Águia de Marabá, e o Paysandu não joga no 4-3-3 com o Braia, ele joga no 4-4-2. Ontem ficou muito claro isso, que o Paysandu jogou no 4-4-2, povoou um pouquinho mais no meio campo, colocou alguém mais de criação, que é o Braia. Então o Paysandu entra nesse esquema tático e foi determinante para ter uma superioridade numérica em relação ao adversário, principalmente no primeiro tempo. Porque o Paysandu começa a partida muito bem e atacando muito pela direita. Talvez a melhor partida do Edilson no Campeonato Paraense. O Jean Dias caindo pela direita também, então fazendo uma dobradinha com ele, que foi muito interessante. Causou diversos perigos à defensiva do Clube do Remo. Então o Paysandu foi bem melhor que seu adversário no primeiro tempo. O Remo, quando chegou, não chegou com tanto perigo assim. O Paysandu ele consegue ser mais envolvente, ele consegue desenvolver melhor seu jogo, principalmente pelo lado direito. Quando foi para o lado esquerdo, que antes dessa partida o lado mais forte do Paysandu é o lado esquerdo, pelo menos se a gente lembrar do jogo contra o Águia, o Kevin e o Brian fazendo essa dobradinha pela esquerda e causou muito perigo para a equipe do Águia de Marabá, chegou até em gol, né? O Brian chegou a fazer o primeiro gol do Paysandu naquela partida. O lado esquerdo do Paysandu já um pouco mais acanhado. E o Brian ontem, que vem sendo o destaque da temporada, não fez uma boa partida. E eu bato nessa tecla. O Brian não tem pé esquerdo. Ele recebe uma bola do Jean Dias, com a participação do Nicolas na jogada, ele tem a oportunidade de pegar de primeira para surpreender o goleiro e o adversário, porque está de frente para o gol, só que ele não tem pé esquerdo, então ele domina com a esquerda para finalizar com a direita. Nisso, num time, o adversário um pouquinho mais equilibrado, como é o caso do Clube do Remo, a defesa adversária consegue chegar a interceptar a bola, e foi isso que aconteceu. Então, isso é algo que o Hélio dos Anjos, para mim, tem que estudar. Essa questão do Brian jogar no lado esquerdo. Pode ter ido bem nas duas primeiras partidas, as três primeiras partidas do Campeonato Paraense, só que quanto ontem, com um adversário que exigia mais do Paysandu e o Remo exigiu mais do Paysandu que os outros adversários, já não foi tão bem, e ele não ter o pé esquerdo tão bom assim, prejudica muito o andamento, inclusive, da equipe numa fase ofensiva. Mas o Paysandu começou a partida muito bem, e desde o primeiro minuto da partida, o meio-campo funcionando. O meio-campo funcionando principalmente no sentido de marcação. Bispo e Val Soares também foi a melhor partida que eu acho do Bispo com a camisa do Paysandu até o momento. Até falei aqui, eu colocaria o Netinho como titular, mas o Bispo foi muito bem na partida de ontem, na função dele. Jogando, que é marcando, tocando a bola no máximo 3 metros. Você não pode exigir dele muito além disso. Então, na função dele, foi muito bem. E ele, junto com o Val Soares, que para mim, taticamente, o Val Soares funcionou demais, perfeito, estando na marcação, caindo pelos corredores, tentando começar uma transição ofensiva. Foi um jogador muito interessante da equipe do Paysandu. Talvez o melhor em campo foi o Val Soares. Fizeram uma dobradinha muito forte em relação ao meia ou aos meias de articulação do Clube do Remo. E o Camilo, que é o principal meia do Clube do Remo, aquele jogador de articulação, foi tirado do jogo praticamente devido a essa marcação até individual em vários momentos da partida. Então o meio-campo de marcação do Paysandu também esteve muito bem no jogo de ontem. Você conseguiu anular no primeiro tempo as principais peças ofensivas do Clube do Remo, e o setor de frente, que tem dois atacantes, o Nicolas e o Jean Dias, também funcionaram bem, muita movimentação. No segundo tempo, o Nicolas perde um gol inacreditável, né? Um gol que ele não poderia perder. A melhor chance do jogo
para vencer a partida, estava no pé do Nicolas, ele chuta de uma maneira bizonha e perde um gol que não costuma perder porque ele é um grande atacante. Mas se você jogar com dois atacantes, isso possibilita ao ataque do Paysandu uma movimentação até maior. Porque o Jean Dias caía muito pela direita, mas podia cair pela esquerda. O Nicolas se movimentando mais, ele se movimenta até mais do que quando o Paysandu joga com três atacantes. Eu acredito que quando o Edinho se recuperar da lesão, o Paysandu voltará a jogar com três atacantes. O Jean Dias voltará para o lado esquerdo, que de origem ele é o atacante pelo lado esquerdo, o Edinho pelo lado direito, o Nicolas centralizado. Mas jogar com dois atacantes não está sendo ruim para o Paysandu. Você povoa mais um pouquinho o meio-campo e dá uma liberdade maior aos dois atacantes. Eles gostam de se movimentar. Então, o ataque do Paysandu foi bastante envolvente no primeiro tempo. Só que pecou na finalização, né? Pecou nas finalizações. O Paysandu perdeu algumas oportunidades que não poderia perder. No segundo tempo teve aquela com o Nicolas que foi a melhor chance do jogo, não poderia perder. E você perder tantas finalizações, você namora o perigo. E o perigo é o adversário fazer o gol. E o Clube do Remo, no segundo tempo, teve 3 boas chances para fazer o gol e acabou também pecando na finalização. Ou seja, é algo que o Paysandu não poderia perder, esse tanto de finalizações. Em relação ao resto do meio campo, eu achei o Biel um pouco participativo. Para ser um meia articulação, eu esperava mais participação dele, porque não tem jeito. Você jogar nessa formação tática, você precisa que seu meia apareça mais pro jogo e crie mais. E o Biel, em muitos momentos, eu achei apagado na partida. Depois foi substituído pelo Robinho, que aí tem uma outra qualidade de passe, visão de jogo, mas também tá voltando fisicamente. Então o Robinho acaba substituindo o Biel e o Brian, já disse, não fez uma grande partida. O sistema defensivo do Paysandu, para mim, é muito claro. O Edilson fez a melhor partida dele esse ano, na minha opinião, principalmente no primeiro tempo. O Kevin um pouquinho mais acanhado pela esquerda, mas o sistema defensivo dos dois zagueiros, eu gostei do Lucas Maia novamente. Só que o Wanderson é aquilo que eu bato na tecla. Ele tinha que jogar o Repá, porque não tinha nem o Carlão e o substituto dele é o Nailon. E o Wanderson é superior ao Nailon. Só que para a Série B, o Paysandu precisa contratar um zagueiro mais de qualidade técnica para ser titular da equipe. Não é para compor elenco. É para ser titular da equipe. Porque essa defesa do Paysandu, ok, ainda não tomou gol, mas pegou o adversário mais difícil, foi agora o Clube do Remo, e não tomou gol do Clube do Remo, porque o Remo também foi incompetente quando teve chance para finalizar. Mas precisa, a Série B não é assim, a Série B não é o Campeonato Paraense. O Paysandu precisa realmente de zagueiro de nome, zagueiro forte tecnicamente, de qualidade, para assumir essa zaga bicolor. Porque fica claro para mim as falhas e o Wanderson não vai poder ser titular na Série B, ao meu ver. Então o Paysandu faz um bom primeiro tempo e no segundo tempo já cai. Aí já é preocupante. No segundo tempo o Paysandu não joga da maneira que jogou o primeiro tempo. Os 20 minutos muito ruins das duas equipes. Tecnicamente as duas equipes diminuíram muito o ritmo. Principalmente o Paysandu, que tinha vindo bem no primeiro tempo. Então os primeiros 20 minutos ruins. E depois o Remo até melhor que o Paysandu. Não nem tanto tecnicamente, mas o clube do Remo consegue criar boas chances para fazer o gol. Mais chances que o Paysandu. Embora o Paysandu tenha a melhor chance de todos, a chance número 1 foi a do Paysandu, mas no segundo tempo o adversário teve mais chance que o Paysandu. Então o Paysandu cai. Algumas substituições não foram boas, como o do Val Soares, pode ter saído por questão física, ok, vai substituir ele, mas acabou no rendimento da equipe, não foi bom essa substituída do Val Soares pelo Vilela. Não foi boa também a saída do Edilson para o João Vieira. Eu não gosto do João Vieira na lateral direita. Eu acho que se você for tirar o Val Soares, o substituto ideal para ele seria o João Vieira, que tem uma qualidade maior de passe no meio campo, mais que o Vilela. Então você tira o Val Soares, que era o melhor do Paysandu, na minha opinião, para ficar com Bispo e Vilela, dois jogadores com características muito parecidas, você vai acabar diminuindo o seu desempenho. E o Paysandu já começou o segundo tempo com desempenho mais abaixo em relação ao primeiro e piorou após essas substituições. O ataque também, o Paysandu tinha algumas questões a se resolver. Estava lá com uma dupla, Jean Dias e Nicolas, e fisicamente, até quando o Jean Dias estava bem fisicamente, estava rendendo, depois caiu um pouco, mas também é normal. O Nicolas perdeu aquela chance que eu falei. Mas o banco de reservas também não dava muitas opções. Você tinha o Roger, garoto da base, você tinha o Juan Ribeiro, que é um outro garoto, 20 anos vindo do Palmeiras, mas ainda não jogou, a gente não sabe como é que vai ser. Você tinha o Yuri, que quando entra não produz nada, então assim, melhor nem ter entrado. Você tinha a opção do Wesley Garcia, do venezuelano,
que muita gente coloca ele como meia, mas ele atuou muito no Deportivo Táchira como um atacante pela direita. Então eu acredito que ele poderia ser essa opção, até por velocidade, por finalização, por tentar criar algum perigo ao adversário. Porque o Remo, naquele momento das substituições estava até um pouquinho superior ao Paysandu na partida. Então o Wesley Garcia talvez fosse uma boa opção. O Edinho de fora também complica, o Leandro de fora também não pôde participar. Eu acredito que com o Edinho em condições seria titular do Paysandu. Eu acho hoje o ataque do Paysandu titular com Edinho, Nicolas e Jean Dias, mas tem que ter uma preocupação em relação ao banco de suplentes, porque a gente ainda não sabe como é que o Leandro vai ser. O Leandro veio do futebol japonês, ficou lá, fez até algumas boas temporadas no futebol japonês, mas ano passado atuou apenas em um jogo e agora já se lesionou, não sabemos como ele vai ser. Ele tem qualidade para render, mas a gente não sabe. Você tem o Juan Ribeiro, que é um garoto de 20 anos, estava na Letônia, então também tem que aguardar. Tem o Yuri, que não está rendendo e nas últimas temporadas também não rendeu. Então assim, você tem que ter uma preocupação, porque quantidade de jogador o Paysandu tem, até para várias posições. Agora tem que ver realmente questão de qualidade, né? Porque ontem ficou faltando um jogador, por exemplo, de frente, que respondesse melhor às substituições e que entrasse melhor e mudasse o panorama do jogo. Entrou o Vinícius Leite, mas na mesma situação do Robinho, eu até colocaria o Vinícius Leite no intervalo, no lugar do Brian, que o Brian não estava rendendo bem ontem, só que o Vinícius Leite também entrou no decorrer de um tempo e não conseguiu entrar bem, mas está voltando agora, a gente tem que aguardar um pouco. Lembrando que a temporada 2023 do Vinícius Leite foi bem irregular. É necessário observar isso, não foi uma temporada boa como foi na primeira passagem dele do Paysandu, foi irregular. Então também fica com esse sinal de alerta, vamos ver agora no correr dos jogos, pegando o ritmo de jogo, mas eu sinto essa necessidade do Paysandu. Tem muitas opções pela frente, mas tem que ver quem realmente é válido de opção de qualidade. Porque ontem acabou faltando e o Paysandu, quando precisou mexer no ataque, acabou sentindo falta. E algumas substituições, como eu falei aqui, o Val Soares não gostei da saída, não substituiu o Edilson pelo João Vieira, prefiro o João Vieira no meio campo. No mais, o empate acaba sendo merecido porque o Paysandu, por mais que tenha feito um primeiro tempo bem melhor que o adversário, o segundo tempo um pouco pior, mas e de igual para um pouco pior, e mais teve a melhor chance do jogo no segundo tempo, não conseguiu fazer o gol. Então, assim, no meu pensamento, não adianta você pressionar, não adianta você finalizar, se você não tem a competência para fazer o gol. Aí você não merece vencer, porque o básico, a coisa primordial do futebol, é você ter a competência para fazer o gol. A partir do momento que você não tem a competência para fazer o gol, e o Paysandu não teve, e teve boa chance, com o Nicolas de cabeça, essa do Nicolas no segundo tempo na cara do goleiro, o Brian também, no lance que eu já me referi dele. Então, assim, o Paysandu criou algumas oportunidades, o Biel também, né, naquele cruzamento do Jean Dias, uma boa jogada do Jean Dias, e o goleiro Marcelo Rangel fez uma boa defesa no reflexo. Então, se você não tem uma competência para fazer o gol, desculpa, mas aí você não merece vencer o jogo. Não tem jeito. Você namora o perigo. Como eu disse, a sorte é que o adversário também, quando teve chance para finalizar, finalizou mal também. E as duas equipes não teve competência. De maneira geral, foi bom esse jogo do Paysandu, porque dá para levantar. O campeonato vai servir de nada, porque os dois times vão estar classificados para as quartas de finais, então não decide nada, ganhando, perdendo, empatando, não iria decidir nada. Mas fica algumas observações, que agora o Paysandu pegou um adversário um pouco mais qualificado, ou bem mais qualificado que o que já tinha pegado, que é o caso do Clube do Remo, e fica algumas observações tanto positivas, como eu disse no 4-4-2, com Jean Dias e Nicolas com uma boa movimentação, Val Soares bem, quanto negativas em relação a algumas substituições, em relação a algumas opções de campo, em relação à questão do Brian jogar pelo lado esquerdo, já começa a preocupar um pouquinho em relação à zaga. Então, assim, fica também algumas observações que precisam serem analisadas pelo corpo técnico, pela diretoria, porque se o pensamento é subir para a Série A, o Paysandu tem que qualificar em todo mais o seu elenco. É isso, amigos. Essa foi só mais uma análise sobre o Paysandu, sobre o clássico de ontem, Paysandu 0, Clube do Remo 0. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva no canal e até o próximo.